E aí, gente, tudo bem? Eu sou o El, eu tô aqui com o Rafa. E aí, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do Trilha do Pixel, graças a Deus. Eu sei que você estava com saudade, né? E então a gente veio. Buscando regularidade, né? Né? Sempre bom, um videozinho por semana, né? Melhorando. Né? Hoje a gente vai trazer um tema que vocês ainda não falaram sobre, eu tenho certeza que vocês aí de casa, sabe, nunca tocou nesse assunto, mas tá muito recorrente, né, amigo, no nosso dia a dia? E se a gente falar, você vai perceber, assim como me chocou o El, é um assunto chocante, que é o seguinte, temos que falar, acabou a cultura comum. Mas como assim? O que é isso? Não existe mais aquele assunto que você chega em qualquer lugar e sabe que todo mundo está falando nisso. Acabou o extremamente popular. O que houve, El? Antes de mais nada, a galinha nos chocou, estamos completamente chocados, né? Mas é de fato, gente, porque a gente, há poucos anos atrás, mais ou menos uns 8, 10 anos, a gente assistia ao Disney Plus, como era o nome? Disney Channel. O Disney Channel. Desenhos, né, no geral. E principalmente Séries. as séries adolescentes, que a gente adolescente... Há uns 8 anos atrás eu era adolescente? Eu acho que não, acho que eu já era adulto. Eu sou Mas um pouco... consumia, não era uma alma jovem. né? Eu sou um pouquinho jurássico, vocês sabem, né? Mas é aquela coisa, gente, a gente assistia o Disney Channel, a gente tinha o que falar, nós, né, na escola, na faculdade, era assunto recorrente, era assunto comum, como você falou, um assunto comum. Hoje em dia isso não existe mais, e por quê? A gente não tem mais a Hannah Montana. A gente não tem mais Miley Cyrus. A gente não tem mais um Peraí. Kenan e Kel. Espera aí, a gente tem a Miley Cyrus, A né? gente ainda tem a Miley Cyrus. Mas ela é só cantora. É, Quem agora substituiu não ela? tem mais personagem. A gente não tem mais Kenan e Kel, a gente não tem mais Drake e Josh. A gente não tem mais desenhos e séries populares assim. E não só para jovens, né? A gente fala sobre isso que é uma coisa que se percebe muito. Mas, por exemplo, novela é uma mídia quase perdida hoje. Então, se pra gente, essas séries da Disney Channel era, tipo, o assunto comum da roda de conversa dos adolescentes, jovens adultos, as novelas eram o assunto comum dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente. De outras gerações, cada geração Então, tinha o seu. Justamente, hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia a galera não se reúne em casa, a família toda, pra assistir o último capítulo de Avenida Brasil, por exemplo. Nossa, ali foi um marco cultural, né? A gente não tem mais uma novela que seja um marco cultural como foi Avenida Brasil. A gente teve Cheias de Charme. A Favorita, que é a minha novela favorita. Pô, Quem Matou, esses roteiros são muito bons. É, Não tem mais esse popular. isso, hoje em dia funciona muito esse tipo de roteiro, né? Quem matou Sim, fulano, quem matou pra ciclano, manter a mas... discussão, mas não tem mais esse tipo de assunto que une todo mundo. Essa discussão não tá tão unilateral assim. Ou é o contrário, multilateral? Multi. Eu acho que é multi, Multilateral. né? As pessoas estão vivendo, amigo, no entanto, nas suas próprias bolhas. É. Eu, por exemplo, eu sou muito rato de Twitter. Eu tô sempre acompanhando as novidades assim, de cantoras pop, de filmes, séries. Mas eu tenho certeza, o El, que o que eu consumo, o que eu assisto, o que eu ouço, não é a mesma coisa que o Rafa consome. Sim. Ou pelo menos não tá, tipo, de certo modo nivelado. Ele não assiste alguns... Tanto quanto, né? Tanto quanto, não assisto todos, claro, não vai ser todos os filmes que eu assisto, mas talvez ele não assista nenhum que eu gosto de assistir. A questão é essa, a diferença é essa. Não tem tantos assuntos comuns entre eu e Rafa, e olha que a gente tá nos mesmos ciclos sociais, entendeu? Exatamente, a gente tá estudando na mesma faculdade, a gente tem assuntos em comum, porém, em questão de entretenimento, não tá mais tão universal. Mas por que não tá dessa forma? Porque a forma de consumir conteúdo mudou. Hoje você não tem um canal que é o mais popular que você vai lá para esperar uma coisa assistir e todo mundo vai assistir aquilo. Hoje tá tudo muito personalizado. Você recebe aquilo que você mais vê e aí acaba entrando naquilo e tá sempre personalizado e não tem mais o assunto que é geral. Aquilo que, por exemplo, uma novela. Novela hoje é uma mídia que tá quase perdida. A gente tem... qual é a última novela? Eu tô perguntando de verdade, esqueci o nome. Vale Tudo. Vale Tudo. Que já é um remake tentando puxar o sucesso de uma novela que marcou uma geração. Mas não bate igual. Porque a Justamente. audiência comum
nem pode ser medida mais, porque tem gente... Nem TV em casa tem mais. É uma coisa que você falou num vídeo recente, Sim. que você falou meio que chocado, né? Nossa, tem gente que não tem nem TV em casa. E realmente, gente, com isso assim, daqui em casa, sabe? No seu bolso, com todas as TVs disponíveis. Não é mais comum. Todas as séries e filmes. E um aplicativo, tipo um catálogo de músicas disponível, tipo, por R$ 15 no Spotify ou YouTube Premium, sabe? Você não precisa de outros dispositivos, de outros aparelhos. E olha só, era justamente isso que facilitava o acesso desses assuntos comuns. Isso. As pessoas não sentem a necessidade de estar assistindo novelas ao vivo. Muitas pessoas, ao invés de assistir Vale Tudo, por exemplo, na TV, né, enquanto passa os comerciais, normalmente no seu horarinho das 9, prefere assistir no Globoplay depois. A questão é essa. E olha que estamos considerando o pessoal que assiste, porque por incrível que pareça, Rafa, tem gente que nem assiste a novela, mas acompanha tudo que está acontecendo nela pelas redes sociais. Como se fosse uma fofoca, né? Notícias, assim, o que aconteceu. Você lê os melhores momentos, mas não assiste mais. Justamente. E é uma sacada de mestre, assim, da Globo, porque a audiência não está sendo apenas contabilizada diante das pessoas que estão assistindo ao vivo, né, pela TV comum. Está sendo contabilizada diante de todo o retorno que eles têm em outros meios de comunicação, como as redes sociais, Instagram, TikTok. Eles estão muito, Rafa, muito ativos em todas as redes sociais. E é justamente por isso que as cotas publicitárias da Rede Globo, amigo, além de ser a mais caras, claro, né, a maior emissora do Brasil, elas continuam sendo vendidas, tipo, tem fila para você comprar, sabe, uma cota publicitária na novela. É por isso que em quase todo capítulo de Vale Tudo tem uma propaganda diferente. E claro, eles fazem a colagem, a amarração do tema para estar de acordo com a publicidade, né? E é interessante que você entrou nessa de que a forma de medir a audiência mudou, porque agora os números oficiais que são usados para ver a popularidade não é mais a audiência de TV, mas é Globoplay e engajamento em redes, para saber se estão falando sobre a novela. Até porque é tudo investimento, né, amigo? Se ele está investindo em agências de publicidade para as redes sociais, investindo em programação para o Globoplay, todo aquele outro investimento também de marketing, né, do Globoplay e outros meios de comunicação também, então precisa dar resultado, precisa dar retorno não apenas na audiência, que a gente está acostumado da TV aberta. Mas tem que saber medir para apresentar para o cliente, onde é que está dando certo, justamente. Onde é que ele vai mirar. Claro, e a Globo faz isso de maneira, assim, espetacular. Agora, amigo, o que poderia, me diga aí, o que a gente poderia consumir de conteúdo, assim, comum, que poderia abraçar todo mundo? E não fale em Big Brother, porque a gente vai falar já sobre isso. Eu acho que é uma coisa que se perdeu, sinceramente. Eu acho que não tem volta mais. Eu acho que não tem, porque... Nem cinema. Nem cinema. Porque a forma como tudo foi consumido mudou. Hoje é tudo personalizado. Hoje o algoritmo está controlando tudo. Então, não tem mais esse assunto que é 100% popular. Que você vai numa fila de mercado, você só diz, você viu que fulano fez em tal coisa e tal... E faz amizade. Sabe. Tipo numa série, por exemplo. Você não tem a série que todo mundo tá vendo. E a gente começou falando dos jovens, né? A programação infantil... E você vê que, por exemplo, raramente você vai ver uma criança assistindo um canal de TV, de desenho. Porque ela tem tudo no YouTube, por exemplo, ou até mesmo na Netflix. Então não tá vendo mais desenho. A descoberta tá limitada, né? Às vezes tem crianças que não descobrem novos desenhos, novas séries infantis. Ela tá presa naquele ciclo contínuo e infinito de galinha pitadinha. O algoritmo vai fechando elas e colocando cada vez mais as mesmas coisas. E isso ela não prejudica. Tem uma programação a seguir, né? Isso prejudica um pouco a aprendizagem, eu acredito, né? Esse é um tema mais profundo. Acho que existem até estudos sobre. Eu realmente não vou saber dizer em números, né? Mas eu não sei se isso é muito saudável, né? Eu, por exemplo, cara, eu
me formei assistindo séries do Disney Plus. Eu assistia todas as séries que você falou no começo. Sim. Eu amava todas. Claro, Você todos ia tinham a pra mesma... escola e sabia o que falar. Eu conversava com as minhas amigas, né? Como eu sempre fui uma gay, eu sempre tive muitas amigas que assistiam a mesma coisa, mesmas séries de Hannah Montana, Pô, e figurinhas e cards. Eu era assim. A gente falou de coisas internacionais, mas a gente tinha as nacionais também. Rebeldes era extremamente popular, por exemplo. Como eu falei num episódio também, eu tinha muito, mas muitos... colecionáveis. Isso, Rebeldes, aquelas né? cartinhas. Sim. Isso, não apenas do rebelde mexicano, era do México? É. Do mexicano lá, mas Como também do brasileiro. brasileiro, que o povo falava assim meio, né? Era engraçadinha a maneira que eles falavam na novela. Que é um terminando de falar, o outro começava no mesmo instante, era muito engraçado. Mas não irritou tanto assim, claro, como rebelde mexicano. Mas no Brasil tinha uma atração absurda. Era popular demais. Isso. Eu não consigo dizer hoje algo que seja popular dessa forma. É muito difícil de você citar. Maria do Bairro é uma coisa muito... Chaves é uma novela, se não me engano é mexicana também, ou de algum outro país de língua espanhola, mas era uma novela, assim, Maria do Bairro, todas as mães e avós e tias Ainda e tios. tem a mesma vibe de novelas. Isso, aquela novela da antigamente, tarde né? do SBT, sabe, Sim. amigo? Vibes isso. E teve o Chaves, que ainda hoje é um grande sucesso, não é à toa que não apenas a Netflix, mas o Globoplay também, se não me engano, fez um remaster não, Remake? é uma remasterização da imagem, gente. Ah, tá, Me sim, corrija se eu... relançamento e tal. Isso. Remasterizado, né? Pra ficar mais, a imagem mais Sim, atual, sim. com mais qualidade, sabe? Tratamento da imagem, né? Pra Isso. relançar. Eu tava procurando minhas novelas, porque, como eu disse, eu consumo muita novela. E eu vi que isso mesmo, o Uma coisa Globoplay... normal de pessoas mais velhas. Só um pouquinho, vocês sabem, né? Eu não sou tão velho assim, mas... tava no Globoplay esse remaster, ou foi só na Netflix? Enfim, gente, procurem aí se você gosta de Chaves, porque eu adoro. Até hoje eu me racho de rir com o Kiko e naquela danação toda com Chaves e a Chiquinha também. Então, mas aí eu gostaria que você me dissesse. Você me fez a pergunta. Sim, do que mesmo? Que eu nem lembro mais. Eu falei tanta coisa. Diz aí. Qual é a minha solução? Pra mim, eu acho que principalmente no infantil, é muito difícil que você tenha uma programação popular. Isso. Hoje eu acho que a única coisa que pode ser considerada unanimidade é o quê? É o brain rot italiano. Que o meu sobrinho... Aquele, como é o nome? Tralaleiro, tralala e afins. A xícarazinha, não sei o que pra lá também, né? Ballerina Cappuccina. Baralina Cappuccina. É engraçado assim num primeiro momento, mas não é uma coisa que a gente leva pra frente porque... porque... Não tem história, rapaz. Não tem background. Não fala de nada, não tem nada. É apenas umas músicas que irritam e X. Eu acho esquisito pra caramba, mas... Sim, e sabe uma coisa que amarrava muito essa questão do senso comum, não vou falar senso comum, mas dos assuntos comuns, não apenas com jovens... cultura comum, né? Não apenas com jovens adultos, mas as pessoas, assim, com mais idade também, era aquilo de você acompanhar em tempo real, gente. Sim. Se eu tenho uma novela que eu tô assistindo, que ela passa todo dia, 8 horas da noite ou 9 horas, e tipo... Muitas outras pessoas da minha faixa etária, com gostos semelhantes que o meu tá assistindo, obviamente aquilo vai conquistar a grande massa, é o assunto comum. Pô, você tinha um compromisso poder assistir, né? Você sabia crianças o horário. e adolescentes assistiam Goku todo dia. Dragon Ball, pô, como isso Seu sorriso é tão... Isso mesmo, gente. Então, tá entendendo? As crianças, os meninos, principalmente, que assistiam esse todo mundo desenho... só se falava nisso, pô, sem meme. Tinha aquele compromisso de assistir naqueles dias, naquela hora certa, quando chegava da escola, ou antes de ir pra escola, Sim. entendeu? E hoje em dia, diante disso que você trouxe, de que ou assiste pelo celular, ou pelo tablet, ou pela TV, o que ele procura não tem aquele compromisso, aquela horinha certa, pronto, acabou-se o cara doce, acabou essa necessidade do coletivo. Tá pegando meu áudio aí, tá bom, né? Porque eu tô falando assim, projetando pra lá, não sei se tá pegando. Mas é isso, gente. Amigo, real, as coisas mudaram e mudaram com força nesses últimos anos, sabe? Em 2025, as coisas são muito diferentes do que era em 2015 mesmo. E como eu disse, é um caminho sem volta. E, por exemplo, acho que já vai um pouco também para a questão da saúde mental, né? Você estava falando aí como mudou. Essa questão de você ter tudo ao mesmo tempo, o lançamento de série da Netflix, que lança todos os episódios juntos, isso muda muito a forma como é consumida, a forma como antes. Se você tinha um periódico,
Você tinha uma data certa para os lançamentos. Você era condicionado a absorver aquela informação no tempo correto. Você passava uma semana conversando com as pessoas que assistem para processar aquilo no tempo ideal para o seu cérebro, porque não é à toa que são vários conteúdos, centenas de milhares de novas séries e filmes são lançadas, gente. Pelo amor de Deus, não tem como você ter uma conversa a longo prazo, eu não falo a longo prazo, mas tipo a médio prazo sobre Wandinha. Você tem? Não, como? Nem vi. Cara, já passou e olha que faz pouco mais de uma semana que a segunda parte da segunda temporada. A gente falou disso no nosso episódio desse aí mesmo. Com Cheetos. Não, um episódio que a gente falou sobre o merchandising. Foi assim, total. A gente falou sobre a Wandinha. Hoje já passou. Qual é a série? Muito grande. E sabe uma coisinha? É muito datado, né? Nossa, a palavra datado tomou um outro significado, você parando pra pensar bem. Uma coisa hoje em dia, gente, são apenas alguns dias ou semanas para ser considerada datada. Gente, sim. Imagina eu que só tenho 30 aninhos. Eu tô, ultrapassada. Mas então, gente, você falou que, tipo, tem isso de ser lançado um atrás do outro, né? E essa maneira de consumo é diferente do que era há alguns anos. Mas e com relação ao lançamento tardio, por exemplo? É tempo demais pra gente processar Casa do Dragão, por exemplo, eu não lembro de nada mais que aconteceu na segunda temporada, gente. E é isso, né? Todo aquele costume que a gente tinha de acompanhar uma série da primeira temporada até, sei lá, a 8ª temporada, e todo ano a gente tinha religiosamente, naquele mesmo período. No verão americano, então no nosso inverno aqui brasileiro a gente acompanhava o lançamento, ou legendado, ou dublado. Quem gosta acompanha todo dia. Saiu na TV, vamos assistir. Hoje em dia não, pode ser a qualquer momento. Às vezes, você mesmo falou no episódio do merchandising, que a gente tava falando da Wandinha, gente, a gente nem tava tão assim ligado que realmente acabou de lançar a Wandinha, que fez muito sucesso. E por que eu não tô tão interessado assim? É sobre maneiras diferentes de a gente consumir esses conteúdos. Ou você corre para acompanhar, ou você faz o seu próprio horário, né? Seu próprio cronograma. Vamos, sei lá, vai lançar tal dia, ninguém lembra, gente, pelo amor de Deus, tá completamente diferente. Depois eu assisto e tal. E não assisti nunca. E acabou o compromisso, pô. As coisas não reverberam mais, velho. Pronto, você resumiu boa parte do que a gente falou. Estamos sem compromisso hoje em dia. E pessoas que estão em sua formação, jovens adultos, que estão precisando desse compromisso, estão um pouco avoadas, por assim dizer. Perderam o fio da meada, de certo modo. Poxa, eu lembro até hoje da sensação de que vai lançar o filme do Ben 10, live action, pô, com atores reais. Cara, aquilo quando eu era criança, cara, fascinante, incrível, que evento. Assim como, sei lá, a gente não tem mais uma novela que vai ter atração de Avenida Brasil. Hoje em dia você não tem esse compromisso. A gente vê no jornal as avenidas de São Paulo paradas, pô, sem trânsito, porque tava todo mundo em casa para assistir o final da novela. Hoje em dia, em que mundo a gente vai ter um negócio desse de novo? Hoje em dia, as pessoas estão preocupadas com outros meios de comunicação, outras mídias, né, amigo? Não tem mais esse tipo de movimento, essa união toda, né? É isso mesmo. E o nosso produtor mandou uma mensagem. Segura aí, porque eu tô no modo avião. Deixa eu ver se é uma coisa muito importante. É sobre o quê? O próximo episódio sobre esse. O Márcio, nosso querido produtor, disse: as séries mais antigas que foram lançadas nos anos 2000, há muito tempo, ainda utilizam o método de lançar semanalmente. É verdade. CSI é um exemplo, né? Dexter. Também. Então. E são bastante lembradas por isso, né? Uhum. Eles têm aquele público assíduo, né, amigo? Aquele público que assiste. Recupera a galera antiga e mantém a forma que funcionava. E isso só mostra o seguinte, foi muito bem colocado. Obrigado, Márcio, a propósito. Então, mostra como ainda funciona. Como você ter esse periódico é importante. Justamente. Mantém interessado, mantém a discussão entre os fãs, inclusive hoje, que é rede social, é muito importante que você tenha essa discussão, esse tempo, né? Como é o nome? Márcio falou.
Quem é visto por mais tempo é o que é mais lembrado. Olha aí, gostei disso do mais tempo. Faz todo sentido. Você né? tem mais tempo de conversa, das coisas serem digeridas, de sair teoria, de não sair, e Justamente. esperar o episódio. É aquela construção, é aquela narrativa que se mantém. É o verdadeiro perene, né? Sim. Todo ano eu tô lá, olha, tô aqui, gente, lembra de mim, né? Eu vou dar um exemplo da Handmaid's Tale, tá? Gente, lançava anualmente, se não me engane, né? Gente, a última temporada lançou esse ano. Gente, eu nem consegui assistir, porque eu não lembrava de mais nada que estava acontecendo. Eu nem sei se vou continuar assistindo, as sabe? produções estão cada vez mais caras, as produções estão cada vez mais difíceis de fazer, porque é engraçado, como a tecnologia melhorou, e ao invés de acelerar, ela simplesmente abriu tanta possibilidade que ficou complicado de fazer. Agora dá para fazer isso e vai fazer e demora muito. Justamente. É compreensível, mas, por exemplo, se você tem um formato onde os episódios saem periodicamente, os episódios saem separados, você tem uma semaninha para fazer, você dá mais tempo para a equipe. Você passa menos tempo nesse vazio entre temporadas. Se você, por exemplo, ao invés de lançar de uma vez todos os episódios, você consegue ter, tipo, sei lá, 1 mês, 2 meses de conteúdo andando, você mantém por muito mais tempo a sua série relevante, o seu conteúdo relevante. É muito diferente, é muito mais prazeroso. E o retorno é muito maior. Com certeza. Mas vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, né? De uma coisa a gente tem certeza. A gente não vai voltar àquela cultura dos assuntos comuns, né? É muito difícil. Dos núcleos sociais. A forma de consumir mudou. A TV, como a gente conhecia, se acabou. Essa aqui ainda tá aqui. Os monitores ainda estão vivos. Mas as emissoras mudaram. Então, essa cultura não vai voltar. Mas, quem sabe, séries como Dexter, séries como Handmaid's Tale... CSI Miami. CSI. Ainda existe Criminal CSI? Minds. Existe. Existe? Isso mesmo. Então, quem sabe funcione melhor. A gente tem uma mudança nisso, né? Quem sabe lá. Amigo, gostei muito desse tema. Forte. Entendeu? Fortíssimo. E a gente se vê no próximo episódio do Trilha do Pixel. Lembre-se, não seja um pato, viu? Não seja um pato. Pato lança as coisas tudo de uma vez e perde relevância com uma semana. Você ouviu, não foi, Netflix? Se manque, gata. Tchau, beijo.